Gravando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixanalytic com Drops. Hoje eu estou aqui com a Simone de Paula, com o título Love Bites, Antropologia e Cultura Alimentar. Levando em conta que a Simone de Paula é psicanalista e semioticista, interessada nas intersecções entre artes, cultura e humanidades. Ela é graduada em Comunicação Social pela FAAP, psicanalista pela SBPI e especialista em semiótica psicanalítica pela PUC de São Paulo. Acompanha grupos de estudo e seminários em associações psicanalíticas de São Paulo, Corpo Freudiano e Vox, e de Porto Alegre, na APOA. Também participa do GEOSCA, Grupo de Estudos Os Sentidos como Alimento, da Universidade de São Paulo. É professora de teorias psicanalíticas freudianas, lacanianas e semiótica, em institutos de formação e pós-graduação. Lançou o curso EAD, Desvendando a Comunicação Moderna, e realizou a Jornada da Comunicação Além das Palavras, pelo Instituto Freedom, em 2001. Acredita piamente na cura pelas palavras. É aí que entram as nossas palavras aqui, tendo em vista que a Talking Cure é a própria psicanálise por excelência. E hoje é um encontro especial, porque eu e a Simone somos amigos de Facebook, mas temos muito entrosamento pulsional com o humor, né? Com levar a vida de uma maneira leve, levar a psicanálise dessa forma também. E eu tenho o meu livro A Obesidade Não Toda ou Quando a Gordura Fala, em que eu retomo, né, as máximas freudianas da Talking Cure, para pensar um pouco a clínica dos sofrimentos alimentares, principalmente das compulsões. Então, a gente vai poder trocar uma figurinha aí e Sim. Seja bem-vinda, Simone, a palavra, então, está com você. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. Acho que é sempre interessante trocar com colegas, enfim, e falar desse assunto que eu acho me toca. Quando eu escolhi o título para a nossa conversa, né, Love Bites, esse termo, essa expressão, ela é o título de uma música de um grupo que eu gosto muito, de rock, que chama Hailstorm. E eu brinquei já um pouco com essa expressão nas redes sociais, que tinha um loguinho, que era um coração meio mordido, e eu fazia algumas citações, ou de música, ou de poemas, ou mesmo algumas inspirações, então, já transitando pela questão mesmo de mordidas eróticas, né? Então, para mim, Love Bites são essas, né, esses bocadinhos de saberes e sabores que tem a ver com a psicanálise, tem a ver com a cultura e tem a ver com a nossa Constituição, né? Então, quando a gente conversou e tal, e eu venho fazendo um trabalho de estudo em cima do tema da antropofagia com o grupo GEOSCA, desde o ano passado a gente está transitando por aí, e a gente está agora, né, nesse começo de fevereiro, comemorando 100 anos da Semana de 22, né, e o Manifesto Antropofágico. Então, uma coisa que me agrada muito, né, de falar sobre corpo, comida, psicanálise, cultura, signos e tudo mais, é porque eu venho de uma família onde a comida é um grande fetiche, né? Então, é um grande prazer, né? Então, a troca de receitas entre as mulheres, né? E a curtição com a comida, e por um outro lado, tudo que volta da cultura, né? Um retorno que volta da cultura, que são as proibições todas. Então, para mim, comida é totem, tabu, objeto e tudo mais. E quando a gente formou esse grupo, esse grupo de estudos, né, dos sentidos como prazeres, né, enfim, a gente tem pensado muito nessa lógica de retornar ao prazer do alimento, retornar ao prazer da fala, para reintroduzir alguma coisa que está muito mais na lógica
sei lá, de um simbólico atrelado a um artístico ou artesanal, do que a lógica na qual a comida está inserida hoje, né? Que é a contagem calórica, se é proteína, se é carboidrato, o que afinal de contas a gente come, né? E, pensando até por que eu trouxe o tema da antropofagia, porque, né, destrinchando a palavra, a gente tem antropo, que tem a ver com o homem, né, aquilo que é relativo ao homem, e fagia, que é a ingestão, né, aquilo que a gente ingere, o próprio hábito alimentar. Vou até te falar, estou falando aqui, eu tenho o hábito de dar muita aula, então eu falo meio sem ponto de edição. Me interrompe se você quiser comentar, perguntar, por favor, porque senão eu vou falando. Então, uma coisa que me chamou muita atenção... Fala. Só uma amarração. Diga lá. Eu pego no meu livro, aquele livro A Droga do Toxicômano, Uma Parceria Cínica na Era da Ciência. Tá. Eu trago a questão da lógica da compulsão alimentar, dos fast foods e da cultura dos excessos alimentares, como um tipo de parceria cínica na era da ciência também, que é um mundo voltado ao volume calórico, né? Não tanto digamos, ao elemento simbólico atrelado ao comer, que outrora era muito desenvolvido pelas religiões, né? Pelas culturas alimentares, pela condição antropológica de um povo. Então, a questão do mercado parece que domina, que se sobrepuja a esse valor, digamos, histórico, antropológico e simbólico da alimentação, né? Então, vai de encontro ao que você está comentando. Exatamente, porque é isso, o que se transmite de geração em geração, né, se transmite o quê? Calorias, né, proteínas, o que se transmite do alimento e no alimento, porque é isso, a grande mestiçagem, né, cultural, ela vem a partir de alimento e língua, né, não só essa, né, eu acho que no final é tudo língua, a língua falada e a língua experimentada do alimento. E você sabe que quando você traz isso, bem jovem, assim, quando eu tinha umas aulas lá de geografia, história, não era bem nova, eu ficava muito fascinada com a história da crescente fértil. Eu ficava viajando naquela história das cheias do Nilo e daquela grande né, meia-lua no meio das Arábias. Eu sou muito fascinada pela cultura persa, árabe, oriental. Então, já dei uns bytes em alguns lugares da crescente fértil, alguns pontos da crescente fértil. Então, e aí, estudando sobre isso, a grande disseminação cultural passa por aí, né? Então, um povo que encontra outro povo, que troca uma receita, que troca um ingrediente e que levam e modificam. Então, a cultura alimentar, ela é a base de toda a cultura, né? E aí, enfim, como psicanalista, né, que somos, e a gente pensando nas questões pulsionais, toda vez que eu vou falar alguma coisa nesse sentido, eu penso no bebezinho, né? O bebezinho é esse que ele começa a introjetar a partir da comida, né? A partir do leite, e todo esse simbólico que vai a partir daí, a fala da mãe que vem junto, e depois isso se torna palavra. Então, enfim, quando a gente começa a transformar comida em, né, calorias, em carboidratos, né, toda a tecnologia, né, esses superfoods que na verdade são cápsulas, para onde a gente está indo, né? O corpo, na verdade, vai se transformando num holograma, é só uma imagem, não tem consistência, não tem materialidade, e aí não tem uma coisa que eu acho que conversa muito com a lógica antropofágica do próprio movimento de 22, que era uma contestação a uma sociedade bastante burguesa e organizada moralmente, né? E a própria lógica de usar o termo é bem
chocante. E aí, o que me faz pensar nessa conversa toda é que assistindo na TV ou na internet alguns vídeos sobre comida, né, e culinária, aí as pessoas começaram a colocar luvinha plástica na mão, né? Então se cozinha com luva plástica, né? Algumas pessoas talvez vão invocar aquele personagem do Divertidamente, né, o nojinho no que eu vou falar aqui, mas, né, a gente come um pão com alguma coisa do corpo do outro, né? O bebê mama o leite e ele leva um pedaço do corpo da mãe. Então, a lógica antropofágica passa por isso. Eu pego o corpo do outro, né? Enfim, tenho as referências do Roland Barthes e do Georges Bataille, né? Nessa lógica. E o que é mais erótico senão o corpo do outro, que é justamente o que eu não tenho. A saliva, o cheiro, né? Do suor, do perfume do corpo, qualquer coisa assim. Então, tenho pensado muito que um tema que está dentro disso que eu estou falando é: eu quero o corpo na minha comida, em todos os sentidos. Eu acho que a gente está precisando retornar disso no corpo, do corpo na comida, do corpo do outro enquanto um despertar erótico e pulsional, né? A própria diferença que entraria aí, e toda a linguagem que se transmite com isso. Porque o que eu vou gostar, o que eu não vou gostar, também está relacionado com como a gente vai significando e simbolizando os aspectos do corpo do outro, né? O que é meu corpo, o que não é? O que é aquilo que me faz desejar alguma coisa, além da comida, né? Ou o que é aquilo que me faz ficar fixada na comida, porque tem uma parte do outro ali que eu não consigo largar, porque eu não acho isso em mais nenhum lugar, né? Então, acho que essa é um pouco a premissa do que eu tenho estudado, e acho que porque nos falta corpo, né? A gente não pode mais ter corpo, porque o corpo tem que ser super higienizado, tudo tem que ser super higienizado, e a gente quer, né, a lógica mesmo da luvinha na mão, da camisinha, enfim, não tem mais troca. Onde foi parar o gozo? Aí volta para aquilo que você coloca, né? Em todas as drogas que a gente consome, lícitas ou ilícitas, não? Sim, quer dizer, você está dizendo que a asepsia e vamos dizer assim, o discurso científico em prol da regulação corporal com base em fatores objetivos, né? O conteúdo Uhum, calórico dos alimentos, gorduras, coisas desse tipo, uhum, está, digamos, provocando um curto-circuito no aspecto relacional da comida, é isso? uhum, exatamente. E de alguma maneira as pessoas estão sofrendo um efeito colateral, a grosso modo, é a solidão. Uhum, uhum. A solidão e a apatia, né? E a Empatia. falta de vontade, a falta de desejo. É muito interessante porque a gente vê cada vez mais a base, enfim, a base de informação na criação de um bebê. Ela vem do livro, ela vem da revista científica, Sim. se bobear nem mais do pediatra. A quantidade de pessoas que eu ouço que, então, a criança não pode comer pão, a criança tem 2 anos, a criança tem 1 ano e pouco, ela não pode comer pão, ela não pode comer, ela vai comer a crepioca, ela vai comer a batata doce no café da manhã, e eu falo, do que se está falando? Quem disse isso? Da onde vem essa informação? Né? Então, Uhum. acho que... e Daqui a por um pouco outro vai ser criado na ração, né? Pelo que você está dizendo. narração. Eu não quero ser apocalíptica, às vezes eu pareço, eu acho que eu sou uma otimista, eu acho que tudo tem salvação, mas eu acho que, né, o que a gente percebe é a grande questão, e aí a gente voltando para a questão da palavra, como a gente estava falando da Talking Cure, é que assim, tudo isso não tem uma relativização.
é um discurso com uma palavra absoluta, né? Que veio de sei lá quem, vem da ciência, mas qual é a ciência? Um grande outro, né? Um grande outro não eu não encarno esse grande outro, né? Um grande outro sem carne. Então, me parece que essa é a importância do quanto a gente tem que, pensando na lógica antropofágica, o quanto nós, enquanto sujeitos, nós precisamos ir morder o mundo. O que a gente vai tirar do mundo para se constituir, né? Acho que tenho pensado bastante nisso. Onde eu vou buscar uma palavra que me seja instigante a ponto de eu querer mastigá-la e introduzi-la no meu vocabulário, por exemplo, né? Fazer ela pertencer ao meu corpo. Tem a tal da identificação primária e da secundária, né? A primária é a identificação com o seio e a secundária seria a identificação com o significante, né? Parece que o que você está dizendo é que a gente precisa, digamos, significar o comer dentro de um elo pulsional, transgeracional, com as pessoas que a gente gosta. Caso contrário, a gente vai se robotizando de alguma maneira. Sim, Tá falando. sim. Ou a gente fica numa lógica do mesmo, né? Só uma imitação, e nem pensaria até mais, né? Só uma imagem idêntica. O Walter Benjamin ele tem um texto muito interessante que chama Doutrina das Semelhanças. Eu não sei se você já acessou esse texto. E ele fala, ele está fazendo uma constituição aí de como o humano se torna humano, na verdade, né? Então, nós nascemos, mas para nos tornarmos humanos, a gente precisa de um outro humano que fale com a gente, vamos pensar psicanaliticamente. E aí ele fala desse ponto de vista, então, um humano que está ali, falando com a gente, mas um humano que está ali, imitando a natureza. E aí ele traz muito a lógica do bebê e ele fala muito da mimesis e da atitude mimética como algo que é transgeracional e tem coisas que hoje a gente não sabe nem como funcionam. Ele dá um exemplo no texto da astrologia, ele fala por que a astrologia continua funcionando, o que é isso que funcionou no passado e funciona hoje quando a gente já sabe tantas outras coisas. E toda a base dele de trabalho ali é justamente a questão da imitação, da mímica, né? Então, a brincadeira infantil é imitar, né? Pensando aqui, né? Então, a criança imita, para ela começar a falar para ela dar um nome para o cachorro, ela começa falando au au, né? Aí depois, quando ela já sabe que aquilo chama cachorro, ela brinca de cachorro, enfim, ela brinca de ser papai, ela brinca de ser mamãe, então toda essa imitação da natureza, e a gente tem aí, se a gente for pensar no desenvolvimento humano, a gente imitou a natureza, né, nos sons, e a gente fez palavras e fez música. Então, nesse sentido, acho que a gente pode se perguntar o que a gente está imitando hoje, o que a gente tem como referência de imitação, né? Especialmente que a gente está dentro do mundo onde tudo se virtualizou, né? Então, as realidades expandidas, a realidade virtual, não sei se você já teve a experiência de algumas exposições que a gente bota o óculos de realidade virtual e você está em outro lugar e realmente você sente tudo aquilo, é muito impressionante. Eu acho, né, não é... Você entra na experiência e não consegue não sentir coisas. Então, tenho pensado o que a gente vai imitar, né? Quem a gente vai imitar? A gente tem eu acho que nós como psicanalistas, né, e o lugar que a gente dá a palavra, que a gente vai
como que a gente vai botar essa palavra para circular novamente? Eu sinto uma falta de circulação de palavra, por mais que a gente tenha muita produção, muito texto, produção de conteúdo sem fim, em todas as redes sociais, né? E no final é tudo vazio, porque não sai uma palavra nova de ninguém, né? Nos nossos consultórios a gente também ouve isso, não? Sim, é difícil ser original, né? Por mais que se Uhum, queira. E uhum, eu acho que os grupos, a produção de massa, né? uhum, Que pode acontecer tanto nas instituições psicanalíticas como fora delas, mas também nas redes sociais, porque a gente sabe que tem o tal do algoritmo, né? uhum, Você uhum, fala para os seus pares, para as pessoas que te curtem, que você curte. uhum, Então, uhum, no fundo são pessoas falando a mesma coisa para outras pessoas que falam um pouco mais da mesma coisa. uhum, uhum. Isso Que é gera essa lógica do mesmo, né? o Uhum, mesmo, da imitação, do repetitivo. uhum, uhum, uhum. Né? E não é uma imitação para você poder né, se identificar e depois transformar enfim, em alguma coisa da própria subjetividade ali. Não, é imitação para ser igual, né? Ah, pensando na lógica, né, naquilo que se... porque quando a gente pensa na história da antropofagia, né, enfim, é, o antropófago, né? O antropófago é aquele que vai atrás do que ele não tem, né? Só interessa a ele o que não é meu, né? Uma frase do Oswald: só me interessa o que não é meu. A lei do homem é a lei do antropófago. Eu vou lá e pego. E o que é isso que vou lá e pego, né? O que é disso e que não é uma perversão? Né? Porque a gente, desse jeito que isso está colocado, dentro do momento que a gente vive, o que, que é ir lá e pegar do outro e isso não ser perverso? Né? E não ter que... Será que a gente não devolve nada quando a gente pega do outro? O que, que a gente deixa? Então, temos a questão da troca simbólica. O que, que eu pego e o que, que eu deixo quando eu pego, né? O que me interessa, o que não é meu, é aquilo que me falta. A própria lógica erótica, e a gente sabe disso, enfim, nossas referências psicanalíticas, é aquilo que me falta, é aquilo que eu não tenho, que eu vou buscar no outro, né? Talvez eu nunca encontre, mas eu tenho a impressão de encontrar. Então, acho que o próprio Oswald ele faz uma distinção, porque acho que ele também se sentiu convocado a responder o que, que é da ordem da antropofagia, o que, que é da ordem da perversão, né? Não com esses termos, e ele até nomeia como alta ou baixa antropofagia, no sentido da alta antropofagia mesmo, sendo a capacidade de ser outro, né? Ao reconhecer o outro em si, tratar de uma operação que não confunde com uma indiferenciação, né? E a mesma coisa que é isso, eu consumo e eu vomito alguma coisa, eu me torno outro. E a tal da baixa antropofagia é que ele chama isso, ele usa palavras como inveja, usura, calúnia, assassinato. Então, né, forças nefastas, né, ressentimentos, um liberalismo oportunista, né, o que a gente tem hoje como fake news, necropolítica. Então, é importante a gente também fazer essa distinção. Acho que tudo fica muito misturado. O que, que é dessa ordem de que eu vou tirar do outro, mas isso me constitui, isso não é uma usura do que é do outro, né? Não sei, Que é um enfim. empréstimo e o que é uma apropriação? Uhum. Não, mas a apropriação também está numa lógica possível. O que é um empréstimo, uma apropriação, ou o que é um roubo, Ou uma né? desapropriação, melhor dizendo. Desapropriação, melhor dizendo, exatamente. Porque essa outra ordem aí, né? Sabe que tem um texto também
do Lévi-Strauss, eu não sei se talvez você tenha lido isso para o teu livro, que chama Triângulo Culinário. Você chegou a ver esse texto? Eu lia o cru e o cozido, É, algumas sim. partes. Ele está dentro do cru e cozido. Tá. E enfim, ele vai fazendo todo um comparativo de linguagem e a modificação dos alimentos. Então, que é mais ou menos ligado a isso. Então, né, você não simplesmente pega um alimento, o alimento por ele mesmo ele tem, né, as condições do cru, do cozido, do apodrecido, que isso passa bastante, e a necessidade de outros elementos como uma panela, que seria já um utensílio da civilização, enfim, um utensílio feito pelo homem para modificar o alimento, ou a própria água do cozimento, que é algo da natureza, que o homem modifica a condição dela com fogo para poder alterar a relação dos alimentos. Então, quando ele trabalha essa lógica toda alimentar e simbólica, e a própria ordem do que a gente faz com as palavras, né, numa psicanálise, numa cura, então, o que vem, né, essa palavra que só se repete, como que a gente faz para cozinhar essa palavra, né? Quantas vezes essa pessoa vai falar a mesma palavra para a gente até que essa palavra esteja numa outra condição? É total a nossa lógica do significante, enfim, é total o que a gente opera, né? Sabe que as minhas interlocuções com outros campos de saber, acho que me ajudam muito a pensar na clínica. O que fazer na clínica, além de, né, repetir os mestres? Até porque eu tenho uma tendência à não idolatria, então eu já nem sei o que seria só, né, acho sem graça copiar mestre, mas então, né, essas analogias todas trazidas aí né, por Benjamin ou por Lévi-Strauss, né, o que isso nos ajuda como um processo de cura, especialmente porque a gente tem, né, a gente recebe muitas pessoas bastante angustiadas com a questão do corpo, da comida, e eu não sei, mas a questão erótica, ela vai ficando realmente como se fosse algo desnecessário, né? As pessoas querem transar, mas elas querem mais um parceiro amoroso do que o desejo. Então, enfim, estou aqui derivando um pouco para a gente pensar junto, né? O que é a nossa clínica, que é uma clínica, né, da liberação da repressão, como que a gente retorna a isso também, né? Além da palavra. Sim, uma coisa que eu desenvolvi lá no livro é que na lógica da compulsão pautada no volume, há um predomínio da pulsão de morte que é muda. Tá. E no lado vamos dizer assim, dessa alimentação, de uma outra alimentação, de um comer aí sim erótico, né? Você tem a predominância do laço com o outro, e, portanto, a libido. E, portanto, da linguagem, né? De alguma forma. Sim. Né? Sim. O laço com o outro se dá a partir da linguagem, né? Quer dizer, a pulsão de morte também, de uma certa forma, é efeito da linguagem, mas estaria para o lado de uma relação de consumo. Não é propriamente uma relação, é um ímpeto de devorar alguma coisa, né? Ao passo que no erotismo, essas bites, né, que você está dizendo, essas mordidinhas, ela não é para devorar o outro no sentido de destruí-lo, né? Mas é no sentido de sustentar corporalmente uma relação, para manter o vínculo, não para acabar. Sim. Né? Sim. É como se, inclusive, fosse o modo de fazer vínculo, né? Isso, A exatamente. mordida é um jeito de... Exato. Isso. Né?
Eu deixo a marca do meu dente e eu levo um pedacinho da tua pele. Quase isso, né? É o Então, que as mães estabelece o fazem com vínculo. bebezinhos, né? Quer dizer, Exato. elas dão aquelas mordidinhas, mas não vai Sim. devorar propriamente a criança, né? Então Sim. tem um elemento antropofágico, mas que não é canibalístico nesse sentido. Exatamente. No caso Né? da pulsão de morte, é canibalístico, é uma devoração em que a alteridade não está colocada, você quer consumir, não Uhum. há para a alteridade, né, nesse sentido. Sim, sim. E acho que nesse sentido, como você vê essa questão em relação ao narcisismo? Essa desse devorar, desse consumir Eu aí. acho que é um espectro do narcisismo primário, é uma sombra do narcisismo Uhum, primário, porque o narcisismo uhum, primário não há diferenciação entre um uhum, e o outro, né? uhum, Secundário, sim, né? A partir uhum. do Sim, complexo de Édipo, das identificações da fala. sim, sim, porque aí já entra, né, a lógica erótica já começa a se apresentar ali, né? Exatamente. É, né? Né? Porque os grandes sintomas que a gente capta na clínica hoje são nesse sentido, né? Essa pulsão de morte da devoração, do consumo, como esse aspecto narcísico primário aí, né? E essa fantasia megalomaníaca do eu vou ser o perfeito, a imagem da perfeição, né? E que O é todo desejado. canibalístico, aí não é antropofágico, Sim, é sim, canibalístico. Porque o sim. antropofágico, eu entendo que você está colocando o outro de uma maneira simbólica dentro de você. Uhum. Já o canibalístico, não, é que nem os canibais mesmo, né? Eles Uhum. devoram o corpo, né? De uma maneira Sim, propriamente, sim. embora também não se exclui, é importante lembrar, nos povos indígenas canibais, quando eles comem o inimigo, eles acabam incorporando a força também. A questão é que eles Uhum. precisam do real, né? Precisa comer Uhum, literalmente para isso acontecer. uhum, Na uhum, antropofagia, me parece que há uma distância maior com o objeto. uhum. Ele está perdido, o que se dá mesmo é no plano simbólico, né? Sim, sim. Porque não precisa do real para constituir o simbólico, é a troca simbólica Exato. já estabelecida, né? Que é próprio da subjetividade. Porque tem duas imagens que eu gosto em relação a isso, né? Até a própria né, dessas constituições todas, que uma é dessa lógica antropofágica mesmo, o que eu, enfim, pego do outro e vou processar, e de alguma forma isso eu introjeto e vai ser parte de mim, que eu acho que é isso, eu já nem sei mais o que é do outro, já vira meu, depois que eu dei essa mordida, já vira meu, até pelo próprio estabelecimento de uma relação, eu deixei alguma coisa lá, né? Então, esse perder alguma coisa na própria lógica do pegar do outro, acho que é interessante. E uma outra imagem que uma amiga minha me traz e que lembrei dela agora na nossa conversa, que eu acho boa, que é a imagem do post-it, né? Que é aí pensando todo esse aspecto narcísico, que são todos os post-its que são colados do lado de fora, né, com todas as insígnias do que eu devo ter, independente do que eu incorporo, porque eu não incorporo nada, o post-it só define pelo lado de fora, né, só estabelece essa relação da imagem, né, que aí é para o outro lado, né, não tem um simbólico, é apenas um imaginário, né, não tem nem o real, nem o simbólico, é apenas esse imaginário definindo, né, corpos e pessoas, né, que de alguma forma onde vai parar o sujeito, né, porque são pessoas formadas por todas essas palavrinhas, né, essas palavrinhas que vieram de fora e continuam fora, né, então como comer esse papelzinho, não dá, né, porque o outro que designou o que é para você. Então, pensando nas depressões, né, Daniel, o que desse sujeito vai lá morder o outro?
como tirar alguém do lugar para ir morder o outro, versus essas palavras, ou seja, a sombra do objeto, né, que recai sobre o sujeito, todas essas palavras que vão abafando esse sujeito que poderia se mover em direção a alguma coisa que lhe falta, né, o que ele quer experimentar. Então, não à toa a gente vive um momento da tentativa de excluir as diferenças, né? Porque se misturar com outro é sempre uma mestiçagem, né? Nós brasileiros somos mestiços, não tem como escapar, né? A gente tem tantas, né? Nós somos povos formados de tantos. Eu acho super legal aqueles testes genéticos que aparecem quantos por cento você tem de cada povo. Eu acho muito divertido isso, porque é isso, no final, todos nós somos mestiços. Eu me digo assim, inclusive em relação à psicanálise, sou bem mestiça, até porque nem vim da área da psicologia nem da medicina, né? O meu estudo é bastante desconectado de instituições, ainda que eu passe por elas. Eu acho que eu sou um antropófago, só me interessa o que não é meu. Então, e é isso, por isso, e aí a gente vive um momento, enfim, global, e acho curioso isso mesmo de a globalização, mais do que permitir que a gente saiba o que tem, né, da grama do vizinho, a gente tem uma grama só no mundo inteiro. Então, a gente está pensando nessa lógica das imitações e das reproduções únicas. Cada vez menos a gente tem o lugar para essa lógica mestiça, né, de mistura. E aí, quando você fala do consumo, é isso. Eu vou lá, eu consumo, mas só pelo consumir. O que eu trago disso como uma modificação? Então, seja comida, seja compras. Então, né, acho que estamos falando bastante da transmissão e da modificação aqui, né? Modificação que parece que ela não está operando, não sei porque, né? A repressão está nesse lugar agora, né? A repressão que Freud, bom, talvez a mesma de Freud, né? Acho que Freud está sempre vivo, pensando no que é proibido, o que é permitido, tá? Em outro, é a mesma ordem da sexualidade, mas de um outro jeito, não? Naquele texto A Negativa, ele fala que a divisão basal bom-ruim se dá através de um complexo alimentar primário, né? Você põe para dentro o que é bom e repele o que é ruim. Então, a boca é o germe do pensamento. Ele, naquele livro do Haddad, Comer o Livro, Ritos Alimentares e Função Paterna, nós pensamos com os dentes. Ou seja, que legal isso. a oralidade primária, ela é o germe das palavras, de você poder dizer não. Um sujeito existe muito mais quando ele diz não do que quando ele diz sim. Sim, Porque sim. o não é o que produz a fronteira entre ele e o outro. Eu não sou você, mãe. Eu sou outra Sim, coisa. exatamente. Não quero, né? Isso. Eu sou outra coisa, não quero. Todos os nãos possíveis de serem ditos, né? Por isso que é muito comum essas fobias alimentares em crianças, inibições alimentares, porque é uma maneira da criança recusar o desejo e o gozo do outro, que se daria através de um complexo alimentar. Então, ela lê o que o outro quer que ela coma e ela vai dizer, não, eu vou comer o que eu quero, não o que você quer que eu coma. Tipo, eu não quero esse post-it em mim, né? Eu quero outra coisa, então esse post-it você não cola em mim. Exato, exato. Né? Sim. Que mais? E acho que um outro ponto que eu acho legal da gente pensar, né? Tem uma frase, sabe aquele filósofo coreano, né? O Byung-Chul Han,
eu nem, né, ele tem uma frase que vai diretamente nisso que a gente está falando, né? A própria sexualidade precisa submeter-se ao mandamento da saúde atualmente, né? Então fica proibida qualquer forma de negatividade, né? Fazem parte igualmente da lista das proibições o uso de excrementos, elimina-se também a negatividade da sujeira simbólica ou real, a própria dor precisa ser consumível. Então toda a lógica pornográfica, né, que não está atrelada ao desejo, mas é sempre uma mostração disso. E aí, né, um ponto que eu acho que é a questão da memória, né? A gente na psicanálise tem falado muito de memória, né? O que está no campo da memória? O que a gente guarda ou não, né? Não é porque isso já está em Freud, né? Toda vez que eu lembro, eu faço aquilo reviver. Então, mais do que, né, e aí pensando na transmissão e o que vem dos antigos, o que eu conservo, o que eu faço reviver daquilo que me constituiu, né, seja num desejo que está marcado no meu corpo, seja numa receita, porque faz parte da minha família, a importância da memória para a gente poder fazer ela reviver, manter alguma coisa viva, né? Porque tudo, a gente, enfim, não sei o quanto você sentiu isso ou não, nesses 2 anos que a gente tem de pandemia, um tempo que não tem marcação, né? Então, não tem intervalos, não tem nãos, né? Não tem né, escansões, e 2 anos se passaram e a gente não percebia que tempo era esse, e ao mesmo tempo a gente não registrava nada como algo para ser lembrado, né? Então a gente já começa a ter dificuldade de saber, nossa, foi 2020 ou foi 2021? Isso aconteceu em que momento? Então, porque a gente não tem esse registro, né? E fica uma grande narrativa coletiva de quantas cepas foram, quantos mortos foram, e né, a angústia, não aguento mais ficar confinado. E a própria, você falou de erotismo, né? Essa própria questão de máscaras, isolamento Uhum. social, Uhum. luzinhas, Uhum. as pessoas não se tocam assim, isso tudo vai Uhum. produzindo um processo melancólico, Uhum. Uhum. generalizado, divórcios, violência doméstica, Sim. miséria, né? Medo de chegar perto do outro, né? Medo do outro. Chegar perto, como se todo mundo fosse um potencial assassino, um infectado, Uhum. né? Uhum. Uhum. Mesmo agora com as vacinas, né? Assim, ainda Sim. tem pessoas Uhum. extremamente, não, eu não digo é mais que cautelosas, né? Assim, que estão Uhum. com muito medo ainda, né? E que Uhum. têm comorbidades, né? Não tem idade, mas que Uhum. ainda estão em isolamento Sim. social, né? Porque não Uhum. conseguiu, me parece, sair um tanto, né? Uhum. Do modo de segurança, né? Que a pandemia fez Uhum. que a gente entrasse. Demora Exato. tempo para o cara sair disso também, né? Sim. Ainda está colado na ameaça, Tá né? colado na ameaça. Isso. Uhum. E acho que pensando nessa coisa do corpo, né, a própria lógica da máscara, eu não sei se deve ter sentido também, nossa, modificou meus sentidos. É, eu passei a enxergar o meu corpo diferente, porque a gente está com a máscara aqui, tem um impedimento aqui ao olhar. Então, você não vê uma parte do teu corpo, enquanto antes a gente, simplesmente por crescer assim, a gente vê alguma coisa. Não que a gente veja alguma coisa, mas a gente vê alguma coisa. A gente passa a não ver alguma coisa. Então, o velamento da máscara em relação à boca, ao sorriso, à fala, né, a dificuldade da fala, e mesmo isso dos registros de respiração, muitas pessoas com problemas de estresse, queda de cabelo, de bruxismo, por conta do elástico da máscara e o impedimento da respiração. Então, tem uma amiga que é, ela trabalha com medicina chinesa e acupuntura, e ela falou, é muito impressionante o que eu tenho visto de sintomas por conta do uso da máscara, porque as pessoas não respiram como elas respiravam e, enfim, respiram com a boca aberta, tal. Então, enfim, a gente tem aí também
modificações nesse sentido e que acho que se relacionam com a questão da fala e do erotismo diretamente, né? E é aquela coisa, né? Para comer você tira a máscara, né? E depois você põe de volta. Uhum, exatamente, né? É preciso, né? Para comer alguma coisa e para comer o outro, se a gente está falando de antropofagia, em algum momento a gente vai precisar tirar a máscara, né? Exatamente. Isso aí. Acho que é isso, né? Não sei. Quer falar mais alguma coisa? Enfim, sei lá. Pensei que... Eu acho que esse nosso encontro ele é como um banquete, assim, tem muitos Uhum, pratos e a gente uhum, foi degustando um pouco de cada um, mas sim, há outros tantos que nós não acabamos não experimentando, né? Eu exatamente. usaria essa metáfora que é um tema Uhum, infindável, né? uhum, uhum, Só a semana de 22 já dá muito pano para uhum, manga, né, de conversar o que é o manifesto antropofágico sim, sim, uhum, e o quanto isso pode ser lido à luz da psicanálise, da né? Também psicanálise. falar um pouco Uhum, mais de clínica, né, das sim, anorexias, das obesidades, das sim, bulimias, né? sim, Tipo de tratamento, de que tipo de approach, né, que ferramental a psicanálise teria uhum, para trabalhar com pessoas que têm esse tipo de sofrimento, que tipo de resposta ela pode dar, né? Com base no que a gente conversou mesmo. sim. Aí, E uma coisa, e tem uma coisa que eu acho, Daniel, que a gente, pelo menos eu acho que a gente deixa de lado por conta da lógica do significante, pulsional e tudo mais, mas tem alguma coisa da ordem dos sentidos, né? Que né, os sujeitos atravessados pelas compulsões, pela bulimia, é como se eles não pudessem ter sentidos, né? Os sentidos ficam todos apagados em função do sintoma, né? Os sentidos corpóreos mesmo, né? Porque a gente realmente registra de alguma forma junto com os sentidos corpóreos. Então, né, a gente ouve a pessoa que volta a sentir o gosto, ela volta a sentir o cheiro, né, e passa por aí a modificação do sintoma, antes de outros efeitos, né? Então, acho que, né? com certeza. Não, Uhum, é um desafio, né? A gente ainda está se reinventando depois dessa pandemia. Ela nos atacou sobre vários uhum, aspectos, a cultura dos fast foods e do delivery também, né? uhum, Elas deixaram exato, de frequentar restaurantes e sim, jantares de família, né? uhum, E tudo isso uhum, é um processo melancólico, né, de adoecimento, sim, e que é difícil da gente, digamos, tratar isso porque há uma perda efetiva, um rompimento dos laços. E o virtual exato. não é a mesma coisa que o presencial. Não, né? É muito, tem vantagens e desvantagens nos dois, mas enfim, de qualquer forma, a gente criou, né? Os corpos estão apartados. A pandemia trouxe isso, né? Separação de corpos. Então, como a gente vai recuperar isso? E acho que, enfim, acho que pensando, né, que a gente está no centenário da semana de 22 e estamos falando de antropofagia, é isso, é a recuperação da aproximação dos corpos, né? Sei lá, acho que a gente lança um pouquinho isso a partir dessa nossa conversa, que concordo com você, foi tipo um banquete onde a gente, né, bytes, alguns bytes, algumas mordidas, Maravilha. Então, que seja o né? primeiro de muitos, né, Simone? Que a gente Ah, possa sim, estar em novos desdobramentos. joia, perfeito. Mais uma vez, obrigada pelo convite, foi muito bom, é sempre bom papear com você. Legal, obrigado, Simone. Eu que agradeço. E obrigado pela presença, pessoal. Fiquem com a gente e bom apetite. Até o próximo Paixão Analítico com Drops. Tchau, tchau.